Bom dia, igreja. Quero ser bem direto e bem breve com vocês na palavra de hoje, mas antes, vira para a pessoa do seu lado e diz assim: aquieta o seu coração, porque hoje Deus quer falar com você. Com você. Amém, queridos? Tranquilize o coração, não se distraia, foque naquilo que Deus tem para nos entregar esta manhã. Amém, queridos? Já participamos de uma mesa tão especial, agora vamos receber o alimento da palavra de Deus. Amém? Abram comigo, queridos, as vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do versículo 9 em diante. Eu vou ler na versão NVT, a nova versão transformadora, mas cada um pode ler nas suas versões, e todos os versículos e tópicos vão aparecer na tela, inclusive para você que está online também. Que nada te distraia, foque agora que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém, queridos? Acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. O fôlego venha dos quatro ventos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra mais uma vez foi declarada. E como a Tua própria palavra diz, ela não voltará vazia, antes ela vai operar aquilo para o qual ela foi lançada. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua palavra encontre agora em nós coração, mente, como terra fértil, cativa a Tua palavra. Que nada venha nos distrair e que possamos estar focados só na Tua verdade, que é a Tua palavra. Por isso, Pai, nesta manhã fale conosco, para que possamos sair daqui cheios da Tua palavra. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje de manhã é os quatro ventos de Deus. Os quatro ventos de Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, veio na minha mente os momentos de tempestades, e eu moro em apartamento. E quando vem vento forte, tempestade, parece que a janela vai ser arrancada, Porque os ventos vêm, os ventos que a gente está acostumado a ver são os ventos de destruição. É o vento que vai abalar alguma estrutura, são os ventos que vai derrubar algumas árvores. E tanto é que quando a tempestade é muito intensa, a gente sai nas ruas, tem aí árvores destruídas, enfim. Mas hoje eu não quero falar desses ventos. Isso que Deus revelou na sua palavra é o vento que traz vida. É o vento que traz vida. E percorrendo a palavra de Deus, eu separei quatro ventos que são soprados pelo Senhor na nossa vida. E Deus deixou muito claro aqui para Ezequiel: profetiza. Fala para esses quatro ventos, para trazerem vida nesses corpos que estão secos. Nesses corpos que estão sem vida. De repente eu estou falando para pessoas aqui que estão sem vida. Você está aqui fisicamente, você está aqui como presença, mas espiritualmente você de repente está morrendo. Mas a palavra de Deus vem nessa manhã para dizer o seguinte: Ele está soprando vida, através de um vento nesta manhã, para cada um de nós. Amém, queridos? E o Criador do vento é o próprio Deus. Aí você vai falar: mas pastor, Ele cria também o vento que destrói? Sim. Ele é criador e é sustentador de todas as coisas. Se vocês olharem no livro de Amós, capítulo 4, versículo 13, Amós está revelando ali quem é Deus nesse momento. Ele diz o seguinte: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Ou seja, o Senhor é criador de todas as coisas, todas. Ele não é só criador, Ele é sustentador.
Ele nos criou e Ele nos sustenta. Só estamos aqui porque, através dos ventos da vida, que Ele sopra, Ele vai nos levando na direção que Ele quer, no propósito que Ele quer e nos caminhos que Ele quer. Mas hoje eu separei, para ser bem breve, 4 ventos que Deus sopra na nossa vida. E esses ventos estão na palavra de Deus e a gente vai vivê-los hoje, nesta manhã. E eles vão ser bênção e prática para a nossa vida diária. Entenda uma coisa, a palavra de Deus ela é viva, ok? O que significa que a palavra de Deus é viva? Se você ler um versículo hoje, ele vai falar com você de um jeito. Se você ler esse versículo daqui a um mês, ou uma semana, ou até amanhã, ele vai falar com você de outro jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se move nas circunstâncias da vida. Por isso que ela é vida em nós. Só que para ela se tornar vida em nós, ela tem que sair do campo teórico e entrar no campo prático da nossa existência. Só assim ela vai se tornar vida em nós. Por isso que Tiago diz, não sejamos só ouvintes da palavra, mas sim praticantes, para que a gente possa ter vida através da palavra. E o primeiro vento que eu quero destacar é o vento da provisão. É o vento da provisão. Em Números capítulo 11, versículo 31, preste bem atenção nesse versículo. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase o caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. O povo tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam com fome, eles estavam sem perspectiva, mas o vento do Senhor soprou. O vento do Senhor da provisão atingiu esse povo no deserto e trouxe para eles uma provisão que eles jamais esperavam. Todo dia de manhã, quando eles acordavam, eles saíam das suas tendas, estava ali uma provisão, o maná. Mas, de repente, houve um vento forte trazendo do mar as codornizes. Então, o vento da provisão, ele é um vento que tem uma característica muito específica. Esse vento, ele vem no deserto. Esse vento, ele vem no deserto. De repente, você está vivendo um deserto na vida. O que é deserto? Deserto é um lugar onde não enxergamos saída. Deserto é um lugar onde não enxergamos solução. Deserto é um lugar onde não temos água. Deserto é um lugar onde estamos completamente sem direção e perdidos. Como esse povo estava. Eles estavam ali totalmente entregues à situação. E nesse deserto, houve o sopro de Deus, como vimos agora em Números, trazendo provisão para eles. E todos os pontos que eu vou falar aqui, todos os ventos, vocês vão perceber que dentro deles existem características. E a primeira característica é que essa provisão, ela sempre vai existir no deserto da vida. Então, se você entrou no deserto, se você entrou no momento de aflição, se você entrou no momento de preocupação, descansa, porque o vento da provisão existe. O vento da provisão é fato. Quer você ache que não, ele é uma realidade. Ele sempre vai soprar no deserto da vida. Sempre Deus proverá, sempre. Abraão estava passando um deserto quando ele estava sacrificando ali o seu filho. Não chegou a sacrificar, mas ele estava no processo. Ali foi o maior deserto da vida de Abraão. Mas é interessante que quando Abraão estava subindo com Isaac para o monte, Isaac perguntou: pai, eu estou vendo aí a brasa, estou vendo aí o cutelo, estou vendo aí a lenha, mas cadê o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Então, queridos, entenda uma coisa: Deus sempre soprará provisão, seja qual for o deserto que você tiver, sempre haverá provisão de Deus. Amém, queridos? E outra característica da provisão, do vento da provisão,
é um vento com abundância. É um vento com abundância. O texto deixa muito claro. O texto de Números que lemos, ele deixa muito claro o que aconteceu. Ele diz o seguinte: espalhou pelo arraial quase o caminho de um dia, de um lado e de outro, do arraial quase 2 côvados sobre a terra. Deus não mandou uma ou duas codornizes, não. Ele proveu para a nação inteira. Para a nação inteira. Então, o que Ele tem para te prover não é pouco, não. Não importa o deserto que você esteja. Sempre a provisão de Deus terá abundância. Sempre a provisão de Deus terá abundância. Olha o que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? Queridos, se Deus cuida da sua menor criação, que são os animais, são aqueles que não tem ninguém para cuidar, vamos dizer assim, só o Senhor que os sustenta 24 horas por dia, por que a gente se apavora e por que a gente se preocupa nos desertos da vida, se a gente é obra-prima do Senhor? Deus criou tudo com a sua palavra, mas quando Ele foi nos criar, Ele usou as suas próprias mãos. Então nós somos a obra-prima do Senhor, então descansa, porque a provisão do Senhor virá. A provisão de Deus, ela não é só carregada de abundância, ela é carregada de amor de Deus. Entenda o seguinte: Jesus multiplicou pães e peixes, lembra dessa história? Em Marcos, capítulo 6, versículo 39 em diante, diz assim, presta bem atenção nisso, olha a abundância do Senhor nessa sua provisão. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Agora olha o resultado. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Agora olha que interessante. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. E os peixes? E os peixes? Olha a abundância do Senhor na sua provisão. Aquele povo estava faminto, estavam ali diante do Senhor, e na hora da providência, o amor de Deus os abasteceu em grande quantidade, que o texto diz que eles comeram até se fartar, sobraram 12 cestos, e 5.000 homens comeram pães. Não precisamos nem contar os peixes. A quantidade de pessoas que foram saciadas por causa da provisão de Deus. Então, queridos, descansa. Descansa, não tem por que ficar preocupado. Não tem por que a gente ficar pensando como será o futuro, como será aquilo que ainda nem aconteceu. Lembra uma coisa, a vida acontece num só lugar, num lugar chamado hoje. A vida já aconteceu no ontem, acontecerá no futuro, se virmos e estivermos, mas a vida acontece no momento chamado agora, chamado hoje. Então viva, aprenda a viver um dia de cada vez, na certeza de que o vento da provisão sempre soprará na sua vida. Faça uma retrospectiva da sua vida, veja quantas coisas Deus já proveu, quantos desertos você já passou e nada lhe faltou. A gente esquece muito fácil daquilo que Deus já fez. Mas isso é natural, porque aquele povo no deserto também esquecia. Acabavam de atravessar o mar e já estavam reclamando. Acabava de comer o maná, estavam reclamando. A gente não é diferente. Então a gente precisa aprender a confiar no vento da provisão do Senhor.
Amém? Deus é o que nos supre. Deus é o que nos sustenta. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus algumas coisas que vocês precisam. É isso que está escrito? Tudo aquilo de que vocês precisam. Quando Deus fala tudo, Ele está falando sobre todas as esferas da nossa vida. Ele vai suprir no casamento, Ele vai suprir no relacionamento com os filhos, Ele vai suprir na sua vida profissional, Ele vai suprir na sua vida sentimental, Ele vai suprir nos seus pensamentos, Ele vai suprir quando você tiver com alguma enfermidade, com algum problema físico, algum problema de saúde, Ele vai suprir em todas as coisas, porque a provisão de Deus, queridos, é completa. Deus não trabalha pela metade. Deus, Ele tem o seu início, Ele tem o seu meio e Ele tem o seu fim. E o nosso fim será um dia estar com o Senhor para sempre, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e estaremos eternamente com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, o vento da provisão sempre estará sendo soprado nos desertos da vida. Amém, queridos? Segundo vento é o vento do livramento. É o vento do livramento. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Olha que fantástico isso. Vocês conhecem a história? O povo estava cercado. Na frente o mar. Atrás Faraó com todo o seu exército. A palavra de Deus diz que o Faraó saiu com todo o seu exército. Não ficou um soldado no Egito. Se algum inimigo quisesse atacar o Egito, eles iam estar em grande vantagem, porque não ficou um soldado no Egito. Todos foram atrás do povo hebreu. E eles chegaram numa situação que não tinha mais saída. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente está diante de um grande mar e não sabe o que fazer. A gente olha para trás, a gente não vê solução. Eles olhavam para o lado, tinha montes e montes na lateral. Ou seja, eles estavam no meio, como a gente diz, né, no olho do furacão. Não tinha o que fazer. Mas Deus soprou o vento do livramento a noite inteira. E quando eles olharam para frente, o mar estava aberto. E eles atravessaram o mar em terra seca. E esse vento do livramento, ele também tem suas características. A primeira dela é o seguinte: vem de onde menos esperamos. Vem de onde menos esperamos. O povo de Israel estava numa situação que eles jamais iam imaginar que Moisés ia estender o cajado e Deus ia soprar o vento do livramento para aquele povo, e eles iam atravessar em terra seca. Então, a gente precisa aprender a aquietar o nosso coração, porque o vento do livramento existe, é uma realidade. Não sabemos de onde vem, não sabemos como será, não sabemos como vai acontecer, mas ele está sendo soprado. Ele está sendo soprado. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, isso que ele fez aqui, ele continua fazendo. Isso que ele fez para esse povo, ele continua fazendo para esse povo agora que está aqui, que somos nós. Então, creia no sopro de Deus, nesse livramento que Deus vai te dar. Por mais que você não veja a saída, por mais que você não veja a solução, existe um sopro de Deus. E o sopro do livramento é assim, ele vai vir de um lugar que você vai falar, só podia ter sido Deus. Só podia ter sido o Senhor. E é assim que Deus faz. Deus nos surpreende, eu não sei vocês, mas eu percebo todos os dias o agir de Deus na minha vida de forma detalhada, de forma surpreendente, todos os dias. Todos os dias. E é assim que Ele age. Quando você menos espera, Ele faz. Quando você menos espera, Ele cura. Quando você menos espera, Ele transforma. Quando você menos espera, Ele restaura. Quando você menos espera, Ele provê.
Qual é o nosso papel? Manter a nossa posição de filho e filhas, crentes no Senhor. E o resto, eu sempre costumo dizer, a nossa parte, queridos, é a mais fácil. A nossa parte é a mais fácil. É fazer o que tem que ser feito, é tirar a pedra, mas Deus faz a parte mais complicada, que é o quê? Que é ressuscitar. A gente tira a pedra, mas quem ressuscita é o Senhor. A gente se mantém na estrada, no caminho, na jornada, na obediência, mas quem sopra esses ventos? É o Senhor. É o Senhor. Então descansa, porque o sopro do livramento está vindo na sua direção, e você não sabe nem de onde está vindo, mas ele vai chegar. E ele vai te dar um livramento, que você vai glorificar a Deus, e vai dizer, só podia ter sido Deus na minha vida. Amém, queridos? A outra característica desse vento do livramento é que esse vento ele é completo. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, ficou algum hebreu para trás? Não. Não ficou um hebreu para trás. O povo de Israel passou todo pelo mar, em terra seca, porque a obra de Deus, ela sempre será completa. Não existe meio termo. Ele abriu o mar para o povo passar, e o povo passou por completo. E Moisés disse para esse povo, esses egípcios que vocês estão vendo aí, vocês nunca mais o verão. Nunca mais o verão. E vocês conhecem a história. Houve um outro vento do livramento que fechou o mar e todos os soldados, carruagem, todos morreram afogados. Então, queridos, entenda que o que você está passando, você vai passar por completo, com o livramento de Deus, mas nunca mais passará de novo, porque a obra de Deus é completa. O que Deus começou, Ele termina. Amém, queridos? Terceiro vento é o vento da direção. É o vento da direção. Olha o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasceu de novo aqui? Então, quem nasceu de novo é nascido do Espírito. Existem aqueles que nasceram da carne e continuam, porque não nasceram de novo. Mas aqueles que nasceram de novo são esses que o vento assopra onde quer, te leva para onde quer. Você, de repente, nem entende, mas entenda que você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Porque o vento sopra e ele te leva numa direção que faz parte do plano e do propósito de Deus para a sua vida. E esse vento também tem algumas características. A primeira característica desse vento é o seguinte: na maioria das vezes não entendemos. Na maioria das vezes não entendemos. Mas, pastor, você fala que Deus falou que estamos no lugar onde Ele gostaria que eu estivesse. Sim, mas de repente você estando aí, você não está entendendo por que você está aí. Por que você está vivendo isso? Por que você está passando por isso? Por que está difícil desse jeito? E esse é o tipo do vento que ele balança muito, principalmente a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não deve estar alicerçada naquilo que entendemos. A nossa fé deve estar alicerçada naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo que não venhamos a entender. Porque Deus não precisa dar satisfação do que Ele está fazendo. Mas a gente sabe que do jeito de Deus é melhor. A gente sabe que da forma de Deus é melhor. A gente sabe que o seu agir está carregado de amor e misericórdia. Então, aquieta o coração, deixa o vento soprar. Só vai. Só vai. Vai na direção que Deus estiver soprando. O vento da direção, a gente nunca vai entender. Mas a gente sabe que ele tem um destino. A gente sabe que ele tem
um objetivo, a gente sabe que esse vento tem um propósito. E o lugar mais seguro é estar na direção de Deus. O lugar mais seguro da vida humana é estar no centro da vontade de Deus. Então não questione, deixa Deus soprar, deixa Deus agir, e tenha certeza que você vai chegar aonde Deus quer que você esteja. Sempre. Esse vento da direção, ele é um vento que nunca vai ter resposta. O próprio Jesus diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Esse momento é o momento onde Jesus está lavando os pés do discípulo. E quando ele chega em Pedro, Pedro dá uma reação dizendo, não, imagina, você lavar o meu pé, o Senhor lavar o meu pé. Mas olha o que Jesus responde. João 13, 7 diz assim, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Entenderá. Então, nem sempre vamos ter as respostas da direção de Deus. Mas lá na frente, quando, vamos dizer assim, fechar a conta, você vai entender o que Deus quis fazer. Tem muita coisa que lá no futuro, a gente, quando está vivendo, a gente olha para trás e fala assim, nossa, agora eu estou entendendo o que Deus quis me mostrar. Agora eu estou entendendo o que Deus quis dizer com isso. Agora eu estou entendendo por que eu senti isso. Geralmente, quando a gente está vivendo o propósito de Deus, a gente não entende. A gente só entende quando a gente passa por Ele e olha para trás e fala, agora sim, eu louvo a Deus pelo que Ele fez por mim. Amém, queridos? E outra característica desse vento é uma direção perfeita. Deus sempre vai soprar o vento da direção, e essa direção, ela sempre será perfeita. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus não falha. Deus, Ele não esquece. E Deus, Ele não é injusto. Por isso que podemos confiar na direção dEle. Porque Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. E uma das principais características de Deus é que Ele é onisciente. O que significa onisciência? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, tudo, tudo. Ele passeia na eternidade. A gente tem o nosso passado, a gente tem o nosso presente e a gente tem o nosso futuro planejado por Deus. Amém? Mas para Deus não existe isso. Tudo é uma coisa só. Ele passeia na eternidade. E Ele vem nessa manhã para te dizer o seguinte, eu já fui lá no seu futuro. E Ele será extraordinário. E Ele será uma bênção. Continua firme. Continua sendo soprado pelo meu vento da direção. Confiando que essa direção é perfeita. Confiando que essa direção é carregado de amor e misericórdia. E você vai chegar lá, nesse futuro. Futuro, gente, é um lugar para onde Deus está nos levando. E se é Ele que está direcionando, descansa. Descansa. Aquieta o coração. Por isso que eu disse no início, vira para a pessoa do seu lado e diz, aquieta o coração. A vida com Deus é uma vida mais leve, gente. A vida com Deus é uma vida mais tranquila. Tem seus desafios? Tem. Tem suas demandas? Tem. Tem suas lutas? Tem. Mas se creres, verá o quê? A glória de Deus. O nosso papel é crer. Crer e seguir. Crer e continuar. Deixa o vento soprar. Deixa o vento te guiar. Deixa o vento levar você para onde Ele quer. A gente deve se mover pelo Espírito, e não pelos nossos desejos, e não pelas nossas vontades. A gente deve se mover pelo Espírito de Deus que habita em nós. Cada um de nós somos templo do Espírito de Deus, somos um altar vivo da presença de Deus em nós. Deixa isso se mover em nós. Para de querer decidir por você mesmo. Para de querer agir pela sua própria vontade. Deixa Deus trabalhar. A própria palavra de Deus diz, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E o mais Ele fará. O nosso papel é entregar e confiar. O resto, gente, é descansar e deixar Deus trabalhar. Confia. Confia plenamente. E uma coisa importante, queridos, confiar não é entregar a vida para Deus e ficar segurando a cordinha. Isso não é entregar. Porque o homem, o ser humano, ele detesta perder as rédeas da vida.
Ele não consegue. Ele fica meio desesperado quando ele não tem o controle da situação. Mas quando você coloca Deus no controle, não existe pessoa melhor para controlar a nossa vida, aquele que deu a vida por nós. Amém, querido? Então, descansa. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Olha a voz da direção, olha o vento da direção. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Olha o vento da direção. Se você está na sua jornada, mas por algum motivo você desviou para a direita ou desviou para a esquerda, pare. Deixe os seus ouvidos sensíveis à voz de Deus e Ele vai te dizer: este é o caminho, andai nele. Se a gente tem uma vida na presença de Deus diariamente, Deus sempre vai nos trazer de volta para o trilho da nossa jornada. Basta a gente estar silenciando as vozes contrárias, silenciando as vozes do medo, silenciando as vozes do dia a dia da vida que nos consomem, prestando atenção na voz de Deus, e Ele sempre vai dizer: este é o caminho, andai nele. Amém, queridos? E o último vento, para a gente terminar, quando é culto de ceia, a pregação tem que ser rápida, né? Porque o tempo é mais... Tem tanta coisa aqui que eu acabei passando, mas tudo bem, vamos lá. O último ponto é o vento do Espírito. O vento do Espírito. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é o vento do Espírito que Deus sopra em nós todos os dias. Esse é o vento que nos consola, esse é o vento que nos direciona, esse é o vento que nos faz ter paz, esse é o vento que fortalece a nossa fé, e esse é o vento que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o vento do Espírito. Esse é o Espírito do Senhor, que habita em mim e que habita em você. E ele também tem uma característica muito interessante. Ele vem de repente. Ele vem de repente. Olha o que o texto diz, né? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O vento do Espírito é de repente. De repente você escuta uma voz dizendo para você: não faça isso. De repente você escuta uma voz dizendo para você: continue neste caminho. De repente você escuta uma voz dizendo para você: ore por alguém. De repente você escuta uma voz dizendo para você: ajuda alguém. De repente você diz uma voz dizendo para você o seguinte: acalma o teu coração, porque eu continuo sendo Deus na sua vida. Esse é o de repente do Espírito. Só que para isso a gente precisa estar na direção certa, que é na presença de Deus. Esse vento, ele sempre vai soprar, todos os dias da nossa vida, nos dando o alívio necessário, a paz necessária, para que a gente possa viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós. E esse vento, ele tem uma segunda característica: ele nos enche, ele enche o crente. Quem que é cheio do Espírito Santo aqui? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da vida de Deus em nós. É fazer aquilo que Cristo faria, é viver aquilo que Cristo viveria. Uma vez eu comentei aqui, o que é viver a vida de Deus em nós? É agir como Deus agiria. Qualquer situação da vida, sempre pense: o que Deus faria no meu lugar? O que Cristo faria no meu lugar? E quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente pode dizer como Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso é estar cheio do Espírito Santo. É deixar Deus agir
é deixar Deus fazer, é deixar Deus operar na minha vida e na vida do outro. Por isso que é sempre bom a gente estar sempre meditando na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos encher de tudo aquilo que precisamos para nos mantermos cheios do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Esses, portanto, queridos, são os ventos que Deus sempre sopra na nossa vida. O vento da provisão. Então, sempre nos desertos da vida, você terá a provisão de Deus, sempre. Nunca duvide disso. Essa provisão, ela sempre será abundante, sempre será carregada de amor e misericórdia de Deus. Teremos o vento do livramento. Não se preocupe com a situação que você está vivendo. Deus já providenciou o livramento. Ele já soprou o vento. Isso é uma realidade. É questão de tempo. Eu lembro uma frase que o pastor Aquiles sempre dizia: todos os problemas e as demandas da vida têm prazo de validade. Tem prazo de validade. E quando sopra o vento do livramento, esse prazo acabou. E você continua o seu caminho de acordo com aquilo que Deus quer para você. Nós temos o vento da direção. Deus sempre nos dará uma direção, não importa onde estamos e como estamos. Sempre existirá a direção de Deus. E por último, teremos sempre o vento do Espírito, que sempre vai nos dar graça, sabedoria, discernimento, e sempre vai nos encher de tudo aquilo que precisamos para ser vitoriosos todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Eu quero finalizar lendo com vocês Isaías 26, capítulo 26, versículo 4. O pessoal do louvor, se quiser chegar, já pode chegar. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4, diz assim: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiem sempre no Senhor, porque Deus, Ele é uma rocha eterna. Descanse na provisão de Deus, Ele sempre proverá. Creia no livramento de Deus, Ele sempre vai te dar um livramento. E confie na direção e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Só estamos aqui por causa desses ventos que são soprados na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, mas estamos aqui porque temos a direção de Deus, porque temos o livramento do Senhor, porque temos a provisão do Senhor. E isso a gente, como filho e filha, a gente precisa reconhecer isso. Porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, vem do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Entenda que nós mesmos não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida por completo, se você ainda não entendeu que você é filho e filha de Deus, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e vamos orar a Deus para que Ele possa te dar essa graça, essa sabedoria, para que você entenda que a sua vida, toda ela pertence ao Senhor. Toda. Tudo aquilo que você vive é do Senhor. Nós somos apenas mordomos do Senhor, administramos a vida que Ele nos dá, mas um dia o nosso corpo aqui ficará, e o nosso espírito e a nossa alma estará eternamente com o Senhor, que é dono, que é o que nos criou. Comece a orar e dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Existe em mim o fôlego de vida que foi soprado pelo Senhor. Esse foi o primeiro vento que o Senhor soprou em mim, em nós. Foi o vento da vida, foi o fôlego da vida. Hoje respiramos.
Hoje vivemos porque o Senhor nos criou e colocou em nós o teu espírito, o teu fôlego. Por isso, Pai, estamos aqui diante da tua presença, entregando agora a nossa vida no altar, por completo. Receba a nossa vida como adoração, como louvor, como sacrifício vivo. E que eu não venha mais, Senhor, que não venhamos a mais viver pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias decisões, pela força do nosso próprio braço, pelos nossos desejos, emoções e pensamentos, não. Que possamos a partir de hoje viver segundo a tua vontade sobre nós, segundo o teu querer sobre nós. Que cada passo que eu der na minha vida, seja o Senhor andando comigo, seja o Senhor caminhando junto, nos dando a direção, nos dando o livramento, nos dando tudo aquilo que precisamos para viver. Que possamos ter, Pai, nesta manhã a consciência de que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Receba a nossa vida, Pai, em tuas mãos e faça dela segundo o teu querer. E dessa forma, Pai, tira de nós todo o sentimento de eu, de egoísmo, de eu posso, eu faço, eu quero. Não, seja o que tu queres, seja aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Por isso, Pai, que ao sair por aquela porta hoje, eu possa sair na certeza de que quem está no controle, quem está no comando, é o Senhor. E nada farei mais que não seja segundo a tua vontade, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara que os ventos da vida são soprados pelo Senhor e nos faz viver plenamente o teu propósito e o teu plano para cada um de nós. Obrigado, Pai. É no teu nome que eu oro, é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém.